A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Assir em Foco. Mais um sábado, diretamente da Rádio Cultura 87.5. Eu, Fábio Fernandes, estou aqui ao lado de Fernando Souza. Tudo bem, Fernando? Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Você que nos acompanha, né, todo sábado de manhã, aqui no Assir em Foco, né, o programa da Associação Empresarial de Rolândia, onde a gente busca sempre trazer um conteúdo diferente para você, conteúdo que agregue conhecimento, que gere também, né, curiosidades, né? A gente trazendo aqui sempre pessoas da nossa cidade, né, Fábio? Empresários, empreendedores, pessoas que estão à frente de alguma instituição, sempre para compartilhar história, para compartilhar momentos, a gente pode dizer, né, momentos de virada, né? Muitas vezes, né, Fábio? Até a gente no último programa aqui, algumas histórias aí de superação, né? Isso tudo para incentivar, né, você que está, muitas vezes, você que está iniciando o seu negócio, que está começando ali a empreender, ou você que também já está, né, há mais tempo nesse mundo do empreendedorismo, mas que às vezes em algum momento dá aquela desmotivada, né? Então a gente vem aqui com esse conteúdo trazer um gás novo para você. É isso aí. Né, Fábio? Ô, Fernando, eu costumo falar no início do programa, né? Assir em Foco é o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Nós falamos sobre associativismo, empreendedorismo e desenvolvimento local. Exatamente. E desenvolvimento de pessoas. E a convidada de hoje é excepcional no ponto de desenvolvimento de pessoas, viu? Exato, né? Então, ela tem um trabalho, assim, tem se desenvolvido muito, né? Assim, e ela tem mostrado isso para todo mundo, viu? Acho que é muito bonito isso aí. Tem uma história, né, muito linda, além da história empreendedora, uma história pessoal muito legal, né? E a gente vai estar compartilhando isso com vocês, ela veio compartilhar isso com vocês. Bom, sem nos estender muito, vamos apresentar, né? Vamos para a apresentação da nossa convidada, né? Por favor. Até para não deixar ela nervosa também, né? Aqui depois que ela fica nervosa, né? Bom, a nossa convidada, ela é empresária e especialista em controladoria e finanças. Após mais de 20 anos no mercado corporativo, decidiu empreender e fundou a Senhor Raposo, marca que nasceu do reposicionamento do Bazar Rolândia, tradicional, né? O Bazar Rolândia de muito tempo, né? Muito tempo. E tem como propósito valorizar a infância, o brincar consciente e a conexão familiar. Só pelo propósito da marca a gente já vê, né, um cuidado, todo um carinho, né, Fábio? Isso de quem nós estamos falando, Fábio? Estamos falando de Fernanda Oliveira Serpelloni. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fernanda. Muito bom dia. Fiquei feliz aí com toda essa apresentação. Bom dia a todos, bom dia, Fábio, Fernando, né, todos os ouvintes aí da rádio. E é uma grande satisfação estar aqui. Estou bem feliz por esse convite, poder compartilhar um pouquinho e viver essa experiência, aprender também, né? É isso mesmo, tudo é troca, né? Tudo é troca. Fernanda, a gente sempre inicia com uma pergunta, né? Muitas vezes a gente coloca essa pergunta assim, principalmente quando a gente percebe o propósito, né? Que a pessoa traz um propósito muito forte. E eu gosto sempre de iniciar com essa pergunta. Na sua visão, quem é a Fernanda? Então, é desafiador falar da gente, né? Mas a Fernanda, ela é filha amada de Deus e também é uma pessoa que se tornou, né? Por conta de todos os desafios que ela já enfrentou, se tornou e está se tornando ainda, né? Está sempre buscando uma versão melhor de si mesma. Né? Busco todos os dias e eu acredito que já alcancei muitas coisas, já mudei muito, né? Então a Fernanda é assim, ela é resiliente, ela é lutadora, ela é decidida, ela busca sempre esse desenvolvimento para poder cumprir essa missão e o propósito que eu acredito que Deus tem para mim, né? E para as pessoas ao meu redor. Então, assim, é isso. Eu busco essa resiliência todos os dias, né? E eu acredito que a Fernanda é isso. Bacana. Legal, né, Fábio? Olha, né? Inspirador, né? Que falar depois de apresentação dessa, né? O meu comentarista ficou sem palavras, gente, né?
Fernanda, a gente iniciando esse bate-papo, né, falando um pouco aí sobre a trajetória empreendedora, né, mas antes dessa trajetória empreendedora, até na sua apresentação nós temos uma trajetória também corporativa, né? Então, como, né, que você construiu uma carreira sólida aí com mais de 20 anos no mundo corporativo e, de repente, né, vou empreender. Como que foi isso na sua vida, assim? Como que isso chegou para você, vamos colocar dessa forma? Então, é boa pergunta, sim, porque eu construí isso através de uma Fernanda que eu acreditava que era a Fernanda ideal, né? Naquele tempo que eu vivi o corporativo, porque assim, eu sempre fui, como eu disse, uma pessoa que sempre buscou, né, crescimento. Então, onde eu estava, eu queria fazer mais. No mundo corporativo, onde eu entrava, eu procurava me dedicar, aprender sobre o negócio, querer ajudar, contribuir de fato olhar de dono, com o né, negócio, o olhar de dono. Sempre tive isso. Então, assim, eu sempre me destacava nos lugares por quais eu passava. Tanto que eu não tive tantas experiências porque eu ficava muito tempo nos lugares onde eu estava. As pessoas gostavam do meu trabalho, né? Normalmente eu crescia, eu me desenvolvia, eu buscava aprender e me dedicava muito ao trabalho. E só que eu percebi também, quando eu tive um episódio de saúde, que não era o trabalho em si, sabe? Que eu precisava voltar o olhar para mim, né? Então, eu tive 2 episódios de pneumotórax, que é um ar que comprime o pulmão. E naqueles momentos que eu fiquei internada, que eu estava me recuperando, eu fui tendo insights, assim, de que o que realmente importava na vida, sabe? Eu trabalhava tanto, me dedicava tanto. E esse é um perfil meu, né? Que eu queria, assim, fazer mais sempre. Eu me cobrava muito, mas também eu cobrava muito do outro, sabe? E aí eu perdia um pouco dessa conexão com a minha família, com as minhas filhas, né? Hoje eu vejo o quanto eu deixei de estar presente por conta de estar trabalhando muito, sempre me cobrando muito, né? E aí eu tive esse insight de que eu precisava olhar para mim, para entender de onde que vinha isso. Por que a Fernanda era tão assim? Será que eu era completa e feliz por isso? Você entende? No mundo corporativo, eu ganhava bem, sempre tinha ali o meu dinheiro, conquistei muitas coisas, mas ainda não era isso, sabe? Faltava algo assim. E aí eu busquei entender isso, comecei a ter esse olhar para mim, comecei a buscar através de ajuda mesmo, com psicanalista, com livros, muitos livros me abriram muito a mente, a cabeça, né? Então eu fui buscar isso, fui buscar esse desenvolvimento e eu percebi que realmente aquela não era a Fernanda que precisava ser naquele momento. Fui, né? Mas que eu precisava ainda melhorar, que eu precisava me encontrar de fato, né? E eu entendi que lá atrás, com os meus pais, porque eu sou filha de pais separados, né? E eu percebi a ausência dos meus pais. Tanto que nessa trajetória de autoconhecimento, eu percebi o quanto eu me sentia abandonada, me sentia sozinha, né? Na minha infância. Então isso me marcou muito e eu fiquei pensando, será que eu não estou agindo da mesma forma com as minhas filhas? Cadê a minha presença, né? Com a minha filha, com meu esposo. Então, assim, aí eu falei, eu preciso buscar ajuda, né? E aí foi onde eu fui, né? Caminhando e me encontrando, entendendo isso. Não foi culpa dos meus pais. Uma coisa que eu também aprendi foi isso. Que eu precisava aceitar eles da forma que eles eram. Eles fizeram o melhor, né? Minha mãe faleceu muito cedo também, né? Então, assim, eu já não tinha vivido uma infância muito conectada a ela. E aí perdi ela também quando eu tinha 18 anos. Então, assim, é bem desafiador, bem difícil, né? Meu pai, pouco relacionamento também, até pela separação. Meu pai também era muito trabalhador, né? Vivia trabalhando, né? Então, eu via a falta que eu sentia deles na minha infância. Então, eu falei assim, e será que eu não estou fazendo o mesmo? Então, isso me trouxe muita reflexão. E aí, eu comecei a buscar esse caminho, essa trajetória. E é impressionante, né? Que a minha mentalidade até então era uma mentalidade de empregada, de CLT, funcionária, de CLT. E a partir do momento que eu comecei a fazer esse estudo, a me conhecer, eu vi que tinha outras possibilidades e que eu podia, e que eu tinha capacidade de fazer mais,
e de poder deixar a CLT e empreender. Então, não foi fácil, né? Tomar essa decisão já foi muito difícil. E quando eu tomei, realmente decidi, me deu um vazio imenso também, uma dor, uma coisa que eu falava assim, meu Deus, eu tô no caminho certo mesmo, será que é isso que eu preciso fazer? Mas foi essa construção, né? Foi assim, tudo isso fez parte para que, como eu disse, fosse me tornando a pessoa que eu queria ser realmente, né? Engraçado, né, Fernanda? Porque a gente começa a perceber como eu tô começando, não, faz alguns anos assim que eu tenho a prática de fazer uma leitura, né? E daí, ultimamente, eu li o livro lá de O Poder da Responsabilidade, do Paulo Vieira, lá, você já chegou a ler? Um bookzinho bem pequenininho, assim. Esse não, eu já li outro, eu li O Poder da Ação, do Paulo Vieira. E quando você percebe, tudo que você tá falando, né? Então, poxa, todo esse relacionamento que você teve com seus pais, né? Né, falta da presença, né? Separação e tudo mais. Só que, quando você percebeu que a responsabilidade já não era mais deles, né? Pô, eles te deram a vida, né? Exato. E daí pra frente, né? O que você vai fazer? Você vai ficar esperando a correção deles da sua rota? Não, exato, né? A responsabilidade é sua, né? Acho que o que você falou conecta muito com isso, né? Isso é muito, muito interessante, Fábio, porque também um insight que eu tive, me olhando no espelho, chorando, assim, porque eu queria... não tô infeliz, que tristeza, né? E tipo assim, eu queria muito que minha mãe estivesse aqui e me cobrando daquilo. E depois eu olhei, nas leituras que eu fiz, eu falei assim, mas e se ela realmente estivesse? Qual seria o impacto? Que ela poderia fazer muito por mim, sim, me dar várias questões emocionais, mas ia depender de mim. Né, tava dentro de mim. Então, assim, aí também eu percebi que a responsabilidade realmente é minha. Claro. Né, totalmente minha. Não tinha como eu agregar isso ao terceiro. E nunca é do outro. Não é do meu esposo, não é das minhas filhas, não é do meu pai, da minha mãe. Pelo contrário, que nem você falou. Eles já fizeram a parte deles com o melhor que eles tiveram naquela época. Né? Olha o conhecimento que a gente tem hoje. Hoje eu posso fazer diferente. Né? Eu posso. Ela fez o melhor. Eles estão fazendo. Meu pai... sempre quer, né, agora quer contribuir, quer ajudar, quer estar presente. Então, assim, eu sou extremamente grata a isso e de ter percebido isso, né, que a responsabilidade era totalmente minha. E aí foi quando eu comecei a buscar e realmente nas leituras, como abre a mente. Só que a gente tem que estar disposto, né, a fazer e a aprender. E a gente também com essa autorresponsabilidade, né, com essa mudança de mentalidade, você começa a perceber o seguinte, né, que, por exemplo, tudo que aconteceu com seus pais eram nas condições também que eles tinham lá atrás. Sim. E a partir dali, você tem a opção de repetir a história deles, só que como ser humano e com propósito de evolução, o que você vai fazer? Você tem que melhorar a sua história dali pra frente, até porque o teu legado é teu legado, não é legado dos seus pais. E o que você vai deixar pros seus filhos? Entendeu? Exatamente. Né? Então eu acho que isso conecta bastante, né, com a responsabilidade, com o que nós vamos querer deixar dali pra frente, né, com o propósito, né, que você tem muito claro isso, né? Exatamente. E aí é aquilo, né, aquela frase que todo mundo já fala, mas nem todos usam, né? Não é o que acontece com você, né? É como você age diante daquilo que aconteceu. E eu já vivi muitos outros desafios, né, que vocês sabem aí. E eu poderia me vitimizar ou não, nossa, tô sofrendo demais e me manter naquele nível e ficar ali, né, vivendo aquela vida que não tava me satisfazendo só pra mostrar de que eu tava bem, de que eu era a Fernanda, de que eu tinha... Nossa, e aí, isso que eu percebi, né, que internamente não era real. Né? Por mais que eu tava ali num cargo bom, tinha um salário bom, tinha uma vida boa, mas não era o suficiente, não era aquilo que me completava, né? Não era aquilo que estava me deixando feliz. E eu vejo que muitas pessoas vivem assim, né? Então, quanto mais você busca e traz essa responsabilidade para você, a vida é outra. E aí a minha mentalidade mudou, né? Minha mentalidade de CLT, aquilo já não me preenchia mais, eu queria fazer a diferença. E foi quando eu pedi para deixar o CLT e decidi, né, empreender, viver um negócio para nós. E olha que depois de 20 anos, né, ainda estou caminhando, né, ainda estou nesse processo, porque tem muitos desafios no empreendedorismo, né? Com certeza. E nessa transição, assim, né, que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né? Às vezes tem muita gente que está nos acompanhando agora, que está, né, nos ouvindo, se inspirando com você, e às vezes até passando por algo similar, né? E pensando nessa questão, olha, quero deixar e buscar empreender também.
Quais foram, assim, os principais medos e desafios, assim, nessa transição? Então, o principal medo é de você não dar certo, né? Isso faz muito parte da gente, assim, o medo de ficar endividado, de não conseguir dar conta, né? E isso é constante. Porém, é algo que eu falo assim, por isso que você tem que estar preparado, né, mentalmente, porque realmente vai acontecer. Só que você tem que acreditar, né? Acreditar em você. Jogar todas as suas cartas e falar, eu vou e crescer e procurar ajuda e buscar e se conectar e melhorar todos os dias, de fato. Ao mesmo tempo que isso é algo que é um combustível, né? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo, porque eu não posso parar, não sei o quê. Do outro lado, isso é um freio, né? Aí você trabalhar equilibrando essa balança para poder, né, fazer com que as oportunidades, criar oportunidades para né, a cada vez um risco ser menor e tudo mais, né? Que vem, né? E direcionando assim, que é com o desenvolvimento, buscar melhorar, buscar ideias, viajar atrás de congresso, atrás de fornecedores, né? Que são coisas que o empresário acaba fazendo, né? Então você vai melhorando sempre, né? Exato, eu falo que é a sabedoria mesmo, né? É buscar todos os dias sabedoria, discernimento, entendimento. Você tem que estar sempre assim conectado a isso e trazendo a responsabilidade para você, ó, se não tá dando certo, o que eu tô deixando de fazer, onde que eu tenho que buscar, né? Com quem que eu tenho que me conectar, porque muitas vezes o que você precisa tá no outro, o outro já alcançou, já, né? Então, assim, mudar os ambientes que você frequenta, né? Isso foi uma coisa que foi, assim, mudou muito a minha vida, porque eu percebi que os lugares que eu estava já não me completavam mais, porque eu queria estar ali para pertencer àquele lugar, e não era o que eu queria, o que eu buscava, né? Então eu percebi que eu tinha que mudar, porque ali já não me completava mais, então vai pro outro caminho, né? Então você tem que estar... E assim, e se não der certo, qual o problema? É isso aí. Qual o problema? Você quer mostrar para quem? Né? Você vai... Quantas pessoas... Conversa com vários empresários, vocês devem saber disso, né? Quantos já fracassaram? Quantos abriram um negócio e não deu certo? E foi comigo assim também. Tanto que eu saí da empresa que eu estava para empreender com o Leandro, que é o meu esposo, na representação comercial. Fomos lá, né? Começamos lá e não deu certo. E tá tudo bem, né? Claro que não é simples assim, né? Eu falo tá tudo bem agora, mas... tem as questões financeiras, a gente se cobra o tempo todo, né? Você tá dizendo que faz parte. Isso, só que faz parte, isso não é... É que a gente, às vezes, por acaso você fica, meu Deus, não sei, não, eu aprendi. São tudo etapas, aquilo que eu né? vivi, e isso foram etapas, né? E aí eu me desenvolvi, porque eu tinha que atender clientes na rua, visitar clientes, coisa que eu nunca tinha feito. Eu sou da área administrativa. Todos esses lugares que eu trabalhei era dentro de uma sala. E é um baita de um fechada, desafio, né? Totalmente. Você entende? Então eu falei assim, entrar numa loja para oferecer um produto, né? Conversar com as pessoas. Isso foi uma coisa que me desenvolveu muito. E ter esse olhar para o outro. Também isso me desenvolveu demais, porque eu não tinha. O meu perfil já é egocêntrico, já é autoritário. Então eu falava assim, meu Deus, como que eu vou... Então assim, eu percebi que isso me transformou muito, de olhar para o outro, de entender, de saber, de conversar, né? Então assim, e é isso que eu trago. Porque daí eu falo assim, e engraçado que quando eu comecei esse processo de mudança, uma das coisas que eu pedia muito era liberdade. Né? Eu pensava assim, eu quero liberdade em todas as áreas, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade para tudo, não para fazer o que eu quero, mas para ter o poder de escolha, né? E Deus me deu a liberdade, não em todas as áreas ainda, mas o empreender é um ser livre, o empreendedor é mais livre, né? Ele é mais livre para decidir, para resolver, não fico na dependência, né? E nas empresas que eu trabalhava, eu sempre tive muito contato com os donos, né? E nos 2 lugares que eu fiquei mais tempo, eu tinha muito acesso aos donos. E por mais que eu trouxesse sugestões, por mais que eu trouxesse ideias, a decisão era deles. Claro. Então não era livre para isso, né? Então isso foi uma das coisas que mais me marcou assim no empreendedorismo, que eu sou muito grata por poder ter essa liberdade hoje, né? Acaba se tirando uma amarra, né? Que às vezes você vê que o direcionamento que você está propondo
talvez seja o mais adequado para o momento, mas a decisão não é sua, né? Exato. Quando você troca a cadeira, né? Que você passa a ser o tomador de decisão, você muda também, muitas vezes, a visão sobre os problemas, né? Você começa a ter uma visão diferente, né? Um ar diferente, como você falou. Eu mudei a minha visão de CLT, né, de colaborador, para uma visão empresarial. E aí a gente começa a ponderar alguns fatores que às vezes, enquanto CLT, a gente não coloca na balança, né? E faz toda a diferença nessa transição. Fernanda, e como que surgiu tudo, né? Já adiantando um pouquinho a história, né? Assim, como que surgiu Bazar Rolândia na vida da Fernanda? Então, isso também é uma questão divina. Então, nesse movimento, né, que eu já estava aí de empreender, daí a gente foi para representação, não deu certo. Comecei a fazer umas mentorias, assim, eu falei, não deu certo a representação, vou fazer o que eu sei, que é administrar o financeiro das empresas, vou oferecer meu serviço, vou trabalhar com isso. Até criei um projeto lá, que era Rumo, né, independência financeira, enfim. E comecei a divulgar isso, e aí nesse caminho apareceu uma oportunidade de trabalhar no CNA, junto com a Jéssica, né, e aí ela me contratou para prestar esse serviço de consultoria financeira para ela, mas eu acabava ficando muito tempo lá. Acabei que, tipo assim, praticamente só tinha ela, né, não conseguia assumir outras empresas, até pela carga horária que eu tinha ali. E aí fiquei um bom tempo com ela, mas por que eu falo isso? Porque ela me despertou muito essa questão do empreender, ela é uma super empreendedora também. E aí ela foi sempre me jogando, assim, motivação mesmo, nesse sentido de fazer por mim e tal e tal. E nesse caminho eu tive, falei assim, eu precisava ter um negócio meu, né, uma coisa para mim mesmo, porque aqui eu tô administrando, mas ainda não era mais CLT, mas parecia que ainda tava travado ali, né, e aí eu e o Leandro buscando, e aí a gente soube da venda do Bazar Rolândia, né. E conversando, pensando, por que não, né? Uma loja, inclusive, a pessoa que me indicou era meu terapeuta, né? Então ele sabia que eu tava ali buscando também alguma coisa. E ele falou, soube da venda do Bazar Rolândia, que você não vai lá ver e tal. E aí a gente foi, né? Então ninguém sabe, até então, assim, poucas pessoas sabiam que ela tava vendendo, ela não divulgou e tal. Mas foi muito assim, por acaso não digo, né? Mas foi muito assim, parecia que era para ser para divino nós, mesmo, né? Divino, direcionado, né? Exatamente. E eu falava assim, nossa, eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Nem pensei muito na época de tudo que tinha para acontecer, sabe? Foi meio que, vamos assumir, vamos, porque eu queria fazer algo, né? E quando eu assumi, eu vi como isso, como um propósito mesmo, e hoje eu entendo por quê, né? Se identificou com o negócio. Hoje eu vejo por quê. Eu falo assim, o nosso propósito tem tudo a ver com a nossa dor, né? Com o que a gente já passou. E lembra que eu falei para vocês da minha ausência familiar, né? Da minha falta de presença com os meus pais, como é que eu falo assim? De sentir abandonada, né? Criar independência muito cedo. Então, assim, tá aí. Eu tenho que voltar meu olhar para isso, para que as famílias e os pais vejam se eles estão sendo realmente presentes na vida da criança, né? Estou presente de fato, né? Estou ali dedicando meu tempo, né? Estou ajudando, né? Buscando, né? E o brinquedo é uma forma de conexão. Né? Então eu falei assim, é isso, talvez, né? Deus está me preparando aí para essa missão. Que legal. E aí apareceu essa oportunidade, vocês, né, pensaram por mim, já optaram em agarrar essa oportunidade. Como que foi essa migração, né? Esse início, essa transformação, né? Como você falou, uma experiência nova, né? Nunca tinha trabalhado com aquele negócio, com aquele segmento, e começar o novo de novo. Então, foi novamente desafiador, né? Eu já tinha experiência em gestão, né? Então, assim, a parte administrativa eu conduzia bem. Então, toda essa parte, assim, de entender das questões financeiras do negócio, né? Logo já entendi a margem, já entendi que eu tinha que controlar o estoque, já sabia que os fornecedores onde comprava, que eu tinha quantos a pagar, quantos a receber. Então, tudo isso, para mim, não foi difícil. O mais difícil foi entender do mercado.
né, das vendas e do que trazer, do que vender, né? E isso eu ainda estou nesse caminho, porque esse ano vai fazer 3 anos, esse ano vai completar 3 anos. Então, só que eu peguei também o negócio eu peguei em agosto, né? Então logo veio o Dia da Criança, já veio o Natal. Então, assim, foi tudo aprendendo mesmo, né? Se desafiando. Daí no primeiro ano eu já participei da maior feira de brinquedos da América Latina, que foi a Abrim, que é a Abrim, né? E aí lá a gente também se conectou com vários fornecedores, foi entendendo do mercado e fui buscando, né? Todo esse entendimento para poder trazer isso que a gente quer, né? E ainda, como eu disse, estou nesse processo e eu tenho... O meu desejo mesmo é voltado para o desenvolvimento, né? O brincar mesmo com propósito, trazer brinquedos que conectam, né? Eu estou sempre buscando parcerias com as clínicas, porque também eu tenho uma filha, né, com necessidades especiais e sei o quanto o estímulo é importante. Então, assim, a criança, ela aprende brincando, ela desenvolve habilidades brincando, motora, né? Então, assim, é uma judiação nós deixarmos as crianças hoje só no celular. Nas telas, Nas telas, entendeu? Então, assim, os pais têm um desafio muito grande, né? E os adultos que eles vão se tornar depende da gente, né? Depende dos pais. Então, é muito importante. Então, assim, daí eu já tive esse olhar pro negócio, né? Já vou buscar isso, né? É claro que a gente não pode de uma hora para outra já, né, inserir o que a gente quer, porque tem todo, né, um conhecimento processo ainda, um ali, processo. né, Fernanda? E também você passou pelo desafio da transição, né? Porque o Bazar tava lá há quanto? 50? O Bazar há 50 anos, né? Há 50 anos, né? É. Então, a pessoa administrando isso aí, daí você trocar tudo essa cultura, né, que vinha, né? De uma forma que a pessoa tratava os clientes, tinha uma clientela para você manter isso, né? E agora você fazer cisões rápidas assim não dá, né? Você tem que ir transformando. E eu acho que talvez essa transformação também passa pelo desenvolvimento do mercado, né? Então, por exemplo, quem tem um olhar só de vender brinquedo, ele trabalha de um jeito, né? Quem tem um olhar de desenvolver brinquedos que conectam e desenvolvem as crianças e conectam as famílias, tem outro olhar para o mercado, né? E talvez o cliente não está preparado para isso de supetão, né? Exato. Você está instituindo. Exatamente. Estamos buscando, né? Estamos trazendo isso, resgatando. Resgatando. Você fala que é um resgate, né? Que é um incentivo de trazer esse olhar, de buscar, né? Esse propósito mesmo, né? E aí a gente tá trazendo ainda, buscando. E o Bazar Rolândia, eu, como tinha essa trajetória, esses 50 anos, eu não podia assumir, já colocar outro nome. Então uma que eu fui conhecendo, fui entendendo, mas aquilo já, desde o início, tinha um certo incômodo, né? Eu não queria manter esse nome porque o Bazar não me representava. Não representava isso que eu queria, né? Só que tinha todo esse histórico que eu queria manter na cidade, né? Então, essas pessoas já conheciam, era tradicional. Então, eu queria trabalhar essas duas coisas. E aí, no ano passado, eu decidi mesmo que era hora de mudar. Ô, Fernanda, em algum momento, antes da gente entrar no Senhor Raposo, depois que a gente explorar um pouquinho isso, mas em algum momento, né, de toda essa transição, de sair do corporativo e empreender, né, como representante, depois os projetos, né, voltados mais à assessoria, consultoria, até chegar no comércio, né, de varejo mesmo. Em algum momento, você pensou em desistir e voltar pro corporativo? Em algum momento, assim, pô, né, não tá indo o negócio. Será que eu vou ter que voltar pro corporativo? Passou isso pela sua cabeça em algum momento? Passou, vixe. Como passou? Viu? Como passou? Assim, passa isso pela sua cabeça passa, em algum momento? Então, por enquanto, agora, depois de assumir o Bazar, não. Mas antes ali, né? Naquele começo que eu falei. Então, exato. Logo que eu deixei, que daí não deu certo já na representação comercial ali, já veio de novo. Falei, poxa vida, né? O que eu fiz? O que eu tô fazendo? Será que é esse o caminho, né? Daí quando eu decidi prestar o serviço, né? A consultoria, ainda assim ficava, sabe? Vinha assim, poxa, aqui não deu certo já, né? Por isso que eu falo que é algo divino. Porque daí, nesse tempo que eu já tava quase que pendendo pra, tipo, vou voltar pro CLT, vou mandar meu currículo de novo, né? Até cheguei a fazer uma entrevista nesse tempo, numa empresa, daí não deu certo. Então, você vê, eu tava ali bem
Aí foi quando eu disse que essa pessoa, né, que me conduziu, assim, que eu tinha potencial, que eu tinha que acreditar em mim, que dava certo sim, né? E eu trazendo para mim tudo que eu via dos empreendedores, né? Porque, como eu disse, eu sempre tive bastante acesso às pessoas. Eu vi que todo mundo passava por isso também, por uma angústia, né? Um medo, questão, vou dar conta, não vou. Então, era natural que eu estava passando por aquilo também. Claro. Só que a gente tem que entender isso, né? E trabalhar muito a nossa mente, porque se você desiste, você volta e vai seguir aquele caminho de novo, né? Então, eu falei, não, eu não quero, vou continuar, vai dar certo. E aí foi quando apareceu a oportunidade do bazar. Daí, com o bazar, ainda não me passou agora mais pela cabeça, porque agora já tô também mais estruturada, melhor, já entendi um pouco mais, né? Então, tipo assim, é um processo mesmo, não é de uma hora para outra. Esse insight que aconteceu comigo, de mudança, foi em 2019, né? Então, foi em 2019. Eu saí da CLT em 2021. Então, você vê, teve 2 anos praticamente, pensando, estudando, analisando, me preparando, né? Aí saí em 2021, de lá pra cá que eu tô nesse caminho, né? E a gente costuma dizer assim, né? Que o empreendedorismo, quem empreende, né? A palavra mágica é a persistência, né? Tem dias bons, tem dias ruins, tem dias médios, mas é a persistência, a constância, né, nessa persistência, né? Então isso que você relata pra gente que é um exemplo dessa persistência. Em algum momento, né, quase voltando pro corporativo, né? E eu acredito assim muito nessa questão do direcionamento divino também, né? Ó, fez a entrevista, não deu certo. Ó, continua aí, seja mais persistente, né? E até que as coisas, né, acontecem, né? Fernando, deixa eu fazer uma pergunta, não responde agora, tá? A gente vai deixar no ar aí para após o intervalo, né? Por que Senhor Raposo? Tá? Você que tem a mesma curiosidade que a gente aqui, segura aí que daqui a pouquinho ela vai explicar pra gente. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. A partir de agora, na Rádio Cultura, programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bem, estamos de volta. Bom dia novamente para você que está acompanhando a partir de agora. Quero lembrar você que pegou o programa, que não pegou lá do começo do programa, que toda quarta-feira os episódios do Assir em Foco, eles são lançados através do YouTube, através do Spotify e divulgado nas redes sociais da Assir. Então, para você acompanhar esse e outros episódios, entrem lá no site da Assir, nas redes sociais da Assir, para você ficar por dentro. Tem muito conteúdo legal aqui, né, Fernando? Exatamente, né? E você que está nos acompanhando, a gente deixou uma pergunta no ar, né? Nós estamos aqui, só relembrando para você, nós estamos aqui com a Fernanda, né? Fernanda Serpelloni, hoje, né? Do Senhor Raposo, né? Lá, antigo Bazar Rolândia, você que lembra Bazar Rolândia, né? É o Senhor Raposo hoje. E a pergunta que a gente deixou no ar aqui é, como, né? O porquê do Senhor Raposo, né? Fernanda, te mata essa curiosidade, não só nossa, mas todo mundo está nos acompanhando. Por que Senhor Raposo? Então, o Senhor Raposo, ele surgiu de uma construção, né? Como eu disse para vocês, a gente assumiu o bazar já com um propósito, né? Um propósito de mudança, um propósito de trazer um outro olhar pro brincar, né? Pro brincar conectado, pro brincar junto. E aí, a gente buscou tudo isso com questionamentos, né, com a ajuda, novamente, eu sempre falo que a gente sempre precisa estar com mais pessoas para ajudar a gente, né, com quem já entende melhor. E aí ela foi trazendo essas reflexões. O que eu queria, onde queria chegar, o que eu queria trazer, enfim, olhando também a concorrência, quais são os nomes hoje de lojas de brinquedo no mercado, né, e nós percebemos que a gente queria diferenciado, algo que realmente tornasse o nosso propósito, né? E aí surgiram vários nomes ali, né? Várias ideias de nome, mas esse foi o que mais me chamou a atenção por conta de ter um mascote, né? E também o senhor vem da tradição, né?
A gente não era, antigamente a gente chamava todo mundo de senhor, né? O senhor é respeito, senhor, né? E então, o Bazar Rolândia, eu queria ligar isso, eu não queria perder... eu não queria perder essa tradicionalidade do bazar, né? Tanto que também ficou um bazar de aventuras. Então eu queria deixar esse legado que o seu Abraão e a dona Helena fizeram, né, com tanto carinho por Rolândia, por tantos anos ali. Eu falei, não quero simplesmente mudar o nome, não é mais nada a ver isso. Não, eu queria trazer isso. Então o senhor trazia isso, né? Trazia essa coisa do antigo e tal, né? E aí o Raposo, por ser poder ser um mascote e poder ser assim, um personagem. O Raposo, ele sempre está presente em algumas histórias, né? Sempre não, em algumas histórias ele está presente ali como um ser astuto, né? De responsável, ele que traz, né, uma certa... Ágil. Isso, entende? Então, assim, sabe quando conectava? Daí eu falei, perfeito, esse nome tem a ver com o que eu busco, com o que eu quero, então vai ser esse, né? De todos os que ela me apresentou ali, esse foi... Na verdade, a gente escolhia 3, né? Porque também tem aquela questão de verificação da marca e tudo, né? Eu falei, daí dos 3, esse é o que dava certo. Que legal. Aí eu falei, então é esse mesmo que vai ser, né? E eu acredito que tem tudo a ver, assim, com o que a gente buscava, né? Que a gente queria. E aí se tornou o Senhor Raposo. Ah, legal. Ó, então você que tinha, né, a curiosidade, né? Você ouviu, né, da boca da dona aqui qual o porquê do Senhor Raposo, né? E se você tem alguém aí, conhece alguém que tava curioso, ó, já indica, né? Indica lá, pessoal, ó, na quarta-feira vai sair lá nas mídias, né? Acompanhe lá que a Fernanda vai explicar o porquê do Senhor Raposo, né, Fábio? Exatamente. Fernanda, esse momento, né, da criação da marca, né, do Senhor Raposo, qual o propósito e qual o valor que a marca Senhor Raposo traz para você? O valor desse resgate mesmo, sabe? O valor de conectar as famílias. Esse é um valor, um princípio que a gente tem na loja, e todo mundo que entra lá, e até colaboradores, a gente criou um tom de voz que é o nosso, que ali consta a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, e o principal deles é isso, eu falo para as meninas, a gente não está aqui simplesmente para vender um brinquedo, a gente está aqui para mostrar a experiência, né, para mostrar o que benefício aquele brinquedo traz, né, para o desenvolvimento, para as crianças, né? Então, a gente atende nesse sentido. Então, esse é o valor e esse é o nosso principal motivo, né, de realmente mostrar para as pessoas que é importante estar ali presente, conectado, seja num brincar com brinquedos mesmo, seja de outra forma, né, mas sempre trazendo isso, sabe, de estar ali junto. Esse é o nosso principal objetivo, né? assim, Fernanda, e como que foi a receptividade dos clientes? Como que eles reagiram a essa mudança, né? Se a gente pode colocar assim, um reposicionamento da marca. Eu senti, assim, boa, sabe? Eu me senti bem confiante. Acho que as pessoas gostaram, né? Eu acho que trouxe aí uma novidade, né? E como eu disse, um resgate, assim, também, lembrando, né, dessa tradição do bazar, mas que hoje é outra... Né, a gente tem outra missão, né? Até ali foi o que eles tinham, daqui para frente é outra história, né? E nós trouxemos também as oficinas, né, para a loja, atividades para dentro da loja, para viver essa experiência. Então nós todos os anos, desde que eu assumi, desde o primeiro ano, a gente fez oficina de Páscoa, oficina de lettering, oficina com as mães, inclusive no Dia das Mães, de desenhar lá nas eco bags, né, com os filhos. Então, para ter esse tempo também com as crianças. Toda essa parte que é a missão da loja, você pratica com... Isso, através das oficinas eu percebi que tinha essa oportunidade, né, de vivenciar isso. Então agora, recentemente, em janeiro, nós fizemos a oficina de volta às aulas em parceria com a Clínica Integral. Então, assim, e tudo isso traz isso que a gente quer, né? Tudo isso é para realmente mostrar que nós não viemos por acaso, nós estamos aqui para fazer a diferença mesmo. Então, assim, eu acredito que foi muito bom, que está sendo muito bom e que tem muito ainda para alcançar, para crescer, para trazer para a Rolândia, né?
que eu falo que o comércio de Rolândia em si merece, né? As pessoas todas merecem. Claro. Ô, Fernanda, e é interessante também que você fala das oficinas, né? Porque a gente comentou já no primeiro bloco e agora também, que os brinquedos também são brinquedos pedagógicos, né? Brinquedos que trabalham, né? Muitas vezes o desenvolver das crianças. E às vezes esses brinquedos necessitam até de uma certa, vamos dizer assim, uma instrução para os pais de como trabalhar com aquilo, como brincar com aquilo, né? Não trabalhar, né? E essas oficinas às vezes vêm complementando também essa parte do trabalho, né? Que vocês fazem lá, né? Como que tem sido as famílias, a participação das famílias nessas oficinas e a interação das famílias nesse momento que eles estão desconectados, vamos assim dizer, e inseridos ali, imergidos ali numa oficina, brincando com os filhos muitas vezes, né? Como que tem sido isso para as famílias, na sua percepção, na percepção de vocês que estão ali à frente ali do dia a dia? Na minha percepção é que todo mundo sai dali diferente, transformado, gosta. Eu acredito que sempre traz uma mudança, né? Embora eu ainda acho pouco acesso, eu acho que ainda a gente precisa conseguir trazer mais pessoas para participarem, mais pais, fazer mais coisas envolvendo os pais. Que a maioria a gente fez com as crianças, né? Então os pais deixam a criança lá, às vezes não ficam, né? A gente faz o trabalho ali com eles e depois eles retornam para buscar e aí sim que eles veem o que foi conduzido, né? Então ainda eu acho que dá para explorar mais isso para a participação dos pais também, mas sempre que alguém fica ou que alguém participa, sai transformado. Comigo mesmo, que eu falo, cada experiência é incrível, porque daí você, né, conhece da criança, ali você consegue tirar o melhor deles, sabe? O que eles querem, o que eles buscam, né? As dificuldades que eles têm, os acertos que eles têm, como eles ficam felizes, né? De conseguir alguma coisa, de conseguir concluir aquela atividade. Então, você vê como que abre para várias frentes, assim, né? De trabalho, né? Então, assim, é muito gratificante. É um negócio que é incrível. E a criança, ela tem essa vontade, essa disposição, né? Normalmente os que estão inscritos, que vão, eles têm vontade de aprender, vontade de conhecer, vontade de fazer coisas diferentes, né? Então, assim, e pra gente também, porque toda vez que a gente vê um brinquedo, a gente entende mais dele, quando ele tá sendo utilizado ali, você tá entendendo o porquê, né, daquilo. Todo brinquedo tem uma função. Claro. Né? Todo brinquedo tem uma função. Não adianta passar despercebido nisso. É justamente isso que eu queria te perguntar. Hoje, com a forma que você está conduzindo, você não tá vendo, você não tem uma exposição de brinquedo para o cara chegar lá e comprar o que ele quiser lá. Você falou que você tem um tom de voz lá dentro, você tem a missão e tudo mais. Os pais, nem só os pais, mas as pessoas que estão indo comprar brinquedos, elas estão comprando com o propósito da criança se divertir ou com o propósito de dar mais um brinquedo para a criança? Ou os brinquedos, tipo assim, vocês conseguem direcionar, ajudar eles a escolher realmente brinquedos que conectam, que desenvolvem nesse momento? Ou você percebe que o público ainda não está conectado ainda com essa... Tipo assim, o público ainda continua desconectado, né? Vou só comprar esse aqui porque ele fica muito no celular mesmo, então eu vou levar esse baratinho, eu vou levar esse de qualquer jeito, tá? Como é que tá esse relacionamento ali? Tem ainda, tem as duas coisas, tem tudo isso daí, na verdade, né? Tem um pouco de cada. Eu ainda acredito que a gente tem um trabalho muito aí a ser feito, né? Diante disso ainda. Tem muita gente que não tem esse olhar, que realmente é só mais um, ou joga muito pra criança no sentido assim, mas já tem de tudo e não brinca, mas já tem, entendeu? Então, assim, é isso que eu falo, tem que trazer olhar pra gente, olhar pro pai, a mãe, o adulto. Eu sempre falo assim, o adulto da história, porque a criança, ela tá aprendendo, ela tá na melhor fase ali dela, né? Então, quem tem que fazer essa autoanálise são os adultos, somos nós. Então, eu sempre busco isso. Quando os clientes, a gente busca entender, mas é para quê, né? O que você quer oferecer, o que você quer buscar. Às vezes também não conhece os pais, a criança, né? Tem muito disso também. Às vezes é um aniversário de um amiguinho que não convive tanto, né? Mas a gente busca sempre direcionar, assim. Claro. Sempre direcionar. Isso aqui é legal, para essa faixa etária isso aqui funciona, isso aqui vai ser bom, pode dar e tal, né? Então, assim, só que depende muito ainda desse olhar dos adultos, sabe? Então, a gente precisa fazer bastante esse trabalho,
né, para que realmente isso funcione, né, e a gente acredite que esse é o caminho, né, esse é o caminho do aprendizado dessas crianças se tornarem adultos melhores, adultos bons, adultos que vão saber lidar com as frustrações, que vão saber lidar com as perdas, que vão saber, porque a vida vai acontecer isso. Não, isso é inevitável, todo mundo vai passar. E o jogo é uma forma de se entender isso, né? Não só o jogo, né? Várias coisas do dia a dia, eles têm que passar, né? Eu vejo que existe um excesso de proteção hoje das crianças. Proteção eu vou até colocar entre aspas, porque você quer proteger demais, isolar, evitar tudo, e não tem jeito. A vida vai lá na frente cobrar isso deles, né? E a informação, o celular, ele é prático, é rápido, é fácil, porque eu entendo também que no momento, às vezes, porque eu passei por isso, né? Como eu já disse para vocês, quando eu tive as minhas filhas, eu estava naquela fase de trabalho, então para mim era muito mais fácil, eu estava sempre buscando os meus problemas no trabalho, deixando eles ali com um celular que fica mais prático, rápido, para eu poder comer, para eu poder fazer isso, para eu poder fazer aquilo. Mas e aí, né? Quem que eu vou fazer lá na frente, né? Fernanda, assim, ao meu ver, no teu contexto todo, assim, você contando e o amor que você coloca, né, na sua fala, eu acho que você tá dentro do teu propósito mesmo. Isso fica muito claro pra gente, né, Fábio? Olhando de fora aqui, né? Transparente. E eu vejo assim, que a tua empresa, né, dentro do propósito que você coloca, você tá cumprindo esse propósito que não é vender brinquedo, né? É mais que vender brinquedo, pela forma que você coloca pra gente, que é mais educacional, né? É uma forma de brinquedo mais pedagógico até, né? Podemos colocar assim. Há algo hoje que te incomoda nas lojas tradicionais que só estão ali só para vender brinquedo mesmo, sem saber, né? Nem sabe, às vezes, como usar aquilo ali, vamos bater meta, né? Há algo que te incomoda nesse modelo, né, antigo aí, modelo também de empresas que a gente tem, sabe que existe bastante, já que você tem esse propósito tão claro de levar brinquedos como uma forma, né, pedagógica, forma educacional, de desenvolvimento das crianças. Não necessariamente incomoda, assim, né? É porque eu vejo assim, cada um entrega aquilo que tem de melhor, né? Então, se eu sei que o mundo, né? O mercado, ele é assim. O mercado tá o tempo todo querendo vender. Cultura, né? do consumismo. Cultura do consumismo. E é isso, eu não tô nem aí, cada um que se vire, né? Então, infelizmente é assim. O que eu penso é que eu quero fazer a minha parte, né? Vou buscar o máximo, vou continuar nessa minha toada, nessa minha percepção, nesse meu modelo de negócio, né? E aí é isso, é que cada um traga essa reflexão para si, né? Então, assim, se os outros estão vendendo dessa forma, quem está comprando pensar, opa, isso aqui me representa? É isso que eu quero? Não, então eu vou por essa linha, né? Então, eu acho que é isso, Fernando. Eu fui fazendo uma recapitulação geral, né, de tudo que você colocou, de todos, né, toda a transformação que a gente pode colocar que você teve aí nos últimos 10 anos, né, até mais ou menos, né, por aí, né, toda a transformação, toda a evolução, né, pra cá, 7 anos, né, talvez por volta aí, né, de evolução, de mudança, né, de desafios superados. E você falou bastante de conexão, da importância das conexões, desses envolvimentos, né? De buscar ajuda, experiência nos outros. Experiências. Isso foi muito presente, né, na sua fala. Como que a CIR hoje ela contribuiu com isso? Se ela contribuiu de alguma forma com esse desenvolvimento, com essas conexões geradas? Teve alguma contribuição nesse sentido? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acredito no associativismo, acredito que a gente tem que estar junto com pessoas que já conquistaram ou estão no caminho também, né? É aquilo que eu falei para vocês, o ambiente molda a pessoa que eu quero ser, que eu quero me tornar, né? Então, assim, logo que eu parti para o empreendedorismo, eu já parti para a CIR, né? Eu tenho que estar com esse grupo de pessoas, porque eles muitos já alcançaram o que eu quero alcançar ou estão na caminhada também. Então, isso foi muito importante e
no associativismo você busca soluções juntos, né? Então, assim, eu participo lá da Câmara do Comércio, né? Eu que tô ali, eu vejo, eu tô, né, um bebê no comércio. Só que, assim, eu tenho a agregar, tenho a trazer, mesmo aqueles que estão há mais tempo também tem muito a contribuir. Então, assim, essa troca é fundamental. Eu falo que faz parte, e quem ainda não é associado, né, que por algum motivo, que busque, assim, a gente, porque eu acredito mesmo que a gente pode juntos solucionar os problemas, né? E compartilhar também, né? E tá conhecendo, vendo. A gente sempre costuma dizer aqui, né? Até desculpa cortar, Fábio, é que não é só associar por associar, é fazer como a Fernanda fez. É se associar e vir participar, estar envolvido, estar conectado. Porque às vezes as pessoas se associam e ficam lá na sua, né, zona de conforto, né, da sua empresa, esperando que, né, chegue lá tudo, né, pronto, né? Não, tem que fazer também o caminho inverso, né? Vamos participar, não tá contente com algo que tá acontecendo, leva isso pra lá, né? Claro. Porque a gente só vai conseguir tratar, né? Talvez não tratar, mas pelo menos ouvir, debater, buscar uma solução em conjunto quando a gente é informado dessas questões que são levadas, né? Exatamente. Então a Câmara do Comércio desenvolve bastante isso, debate bastante ações, isso, exatamente. né? É aquilo que eu falo, né? É muito prático e cômodo você falar que tá errado, que não tá bom, que não foi feito do jeito que eu imaginava. Mas e aí, quais ideias você tá... Porque quando você tá dentro, envolvido, você entende todo o processo pelo que passa. Não é simples, assim, né? Vamos fazer isso, já funciona, né? Tanto que a gente sabe que na empresa a gente passa por isso também. A ACIR é a mesma coisa, né? É uma empresa também, né? Que a gente também está buscando ali soluções, crescimento, né? Mas precisa da ajuda, da contribuição de cada um. E todo mundo tem algo para contribuir. Com certeza. Todo mundo pode, né? Tem duas coisas para falar sobre isso. Primeiro é que as pessoas ficam buscando exemplos. Hoje tem muito conteúdo na internet, então fica admirando quem está lá fora, fazendo isso, fazendo aquilo, aquele empresário que está se expondo na rede social aí, mostrando, né, midiático, né? E é legal, né? Porque a gente precisa buscar boas referências, né? E tem que fazer um filtro, mas tem que buscar boas referências. Só que algumas referências estão ao nosso lado, né? Então, por exemplo, toda essa jornada que você está contando, né? Independente se você é grande, se é pequeno, se você começou há muito tempo, há pouco tempo, mas já tem uma história para contar, para que possa ajudar a inspirar os outros também, né? Segunda coisa que eu vou falar sobre a questão da ACIR, né? Vem pra ACIR, tô na Câmara do Comércio e tudo mais, né? Então, às vezes, a pessoa pergunta lá, né? O que a ACIR pode fazer por mim, né? Só que daí tem um negócio, né? A pergunta tem que ser o contrário. Né? O que você pode fazer pela ACIR? Então, olhando, né, dessa história que nós estamos conversando aqui, de tudo que você falou, eu penso assim, você está participando da Câmara do Comércio. Então, você participando da Câmara do Comércio, você está trazendo a sua experiência de como conectar pessoas, como tratar melhor o relacionamento entre as famílias, como fazer com que você tem missão, visão, valores, você construiu isso junto com o apoio de consultores, você tem trabalho, né, de troca de marca, não sei o quê. Então, enquanto você não está contribuindo para aqueles outros empresários que estão participando da Câmara do Comércio ter uma visão diferente sobre a empresa deles. Exatamente. Então, esse que é o caminho, né? Então, ali, dentro do que a gente trabalha dentro da CIR, é justamente sobre isso, né? É essa troca de experiências, mas tem muita gente que tem muito para dar do que receber, e quando ela vai, ela está entregando, mas ela está recebendo da mesma forma, porque se você melhorar a mentalidade das pessoas à sua volta, não vai ficar muito mais fácil todo mundo trabalhar? Com certeza. Entendeu? A gente não vai ter uma cidade melhor? Não, totalmente. Então acho que esse que é o caminho, né? E tem um ponto interessante que você colocou, Fábio, até destacar isso, né? Quando a gente às vezes busca informação, hoje a gente busca muita coisa na internet, né? E fazendo uma correlação com o que a gente tem dentro da associação hoje, né? Paralelo ali, né? No sentido, você tá vendo lá um podcast, por exemplo, de uma influenciadora que você não conhece, não sabe se o conteúdo que ela tá colocando ali é de fato verdadeiro ou não, né? Mas é uma história legal, tal, você fica lá um tempão vendo lá, tal, mas você tá comprando o que ela tá te vendendo, né? Porque você não tem como interagir com aquele conteúdo.
Sendo que dentro de uma instituição, você tem, vou pegar o exemplo da Fernanda, né? Você tem a Fernanda ali, que ela tem uma história inspiradora de transição de carreira, né? Fez toda uma evolução de carreira, saiu da CLT, veio para empreender, teve desafios, tudo mais. E você pode interagir, conhecer uma história que você sabe que é real, uma história empreendedora. E mais, você pode perguntar, tirar dúvida, mas como foi isso, né? Você pode ir lá na loja dela, ver se isso é verdade ou não. Verdade, deixa eu ir lá na internet, loja, você né? não tem como ir na loja do cara, né? Exato, né? E esse é um exemplo. Quantos outros exemplos a gente tem assim dentro da associação? Com certeza. O que a gente fala muito aqui, quantos empresários você consegue acessar ali dentro, né? Talvez que em outros locais você não teria essa oportunidade. Então você que ainda não é associado, né? Venha participar da associação, mas não venha se associar só para ser mais um. Venha se associar e participar do dia a dia da associação, né? Porque para ser mais um, vai ser difícil a associação contribuir com o que você espera. Agora, quando você vem para participar, você coloca a sua parcela de contribuição e você vai receber muito mais do que você está doando, com certeza. Com certeza, né? Tem duas coisas. O maior é o que serve, né? Tem essa E também aquela questão da responsabilidade, né? Traz pra você a responsabilidade. A responsabilidade é minha, não é do outro. Exato. Não é a associação que vai me fazer, vai trazer soluções pra mim. Não, eu tô aqui pra contribuir, pra ver o que eles precisam. E aí juntos a gente com certeza faz mais, faz melhor e vai muito mais longe, né? E tem outro ponto, né? Só pra fechar. A Fernanda hoje, né, participa, né, da Câmara do Comércio e tal. E até nas primeiras reuniões lá de Constituição tava junto, né? E como a gente vem com uma visão de, vamos fazer assim e tal. Só que a gente coloca lá, então vamos fazer assim, beleza. Isso custa isso custa tal. Não, então vamos fazer diferente, porque depois isso aí que tem que sair do meu bolso, né? Que sou associado, eu que tô pagando, né? Vamos fazer diferente, então? Então, assim, porque às vezes você tem uma ideia enquanto empresário, enquanto, né, associado, às vezes, podia fazer de tal forma. Talvez essa forma que você está pensando, né, que deveria ser o correto, já foi estudada, já foi debatida e chegou-se a um consenso que, olha, não dá para ser assim nesse momento, exatamente, né? Então, e pelo menos você está a parte do que aconteceu, né? Então esse envolvimento é essencial, né? Eu acho que isso, né? Você passa a entender, né? O processo todo, né? E aí você para de criticar, né? Porque daí você vê que não é tão simples. Fernanda, eu vou falar o seguinte, mas você pode criticar depois, continuar do mesmo jeito. Não, até pode, só que você vai criticar sabendo com embasamento. Entendeu? Claro, é verdade. Não é pego de surpresa você fazer uma crítica, não, isso aí já foi feito, tá? Você não sabia. Porque a crítica faz parte de tudo, né? Faz parte, até importante, né? Porque daí ali a gente sempre debate ali, né? Exatamente, mas é isso. Fernando, acho tudo que é bom passa rápido e voou o tempo aqui, né? Hoje foi muito legal, né? Não que os demais não tenham sido, sempre o assunto que a gente traz é sempre muito bom, passa muito rápido. E pra gente, né, e já pra parte de encerramento, Fernanda, primeiro agradecer, né, a sua disponibilidade em estar contribuindo e compartilhando conosco aqui, né, e com todos que nos acompanham, a sua história, a sua trajetória. Eu abri para você fazer as suas considerações finais, por gentileza. Eu que agradeço, né? Como eu falei, para mim sempre é um grande prazer e também, assim, uma grande experiência, né? Eu falo que a gente está aqui para evoluir todos os dias, então essa experiência foi muito boa. E o que eu deixo, assim, para as pessoas é busquem a sabedoria, busquem o entendimento, busquem o conhecimento, que isso, sem dúvida, vai abrir as portas, né, para uma nova reflexão, para uma nova mentalidade, né, e que se coloque em ação também, porque eu falo, não adianta a gente só buscar e também não se colocar em ação, né? Então, se coloque em movimento, haja, fale, se conecte, fale com pessoas, né, com os relacionamentos, que aí as portas vão se abrir, você vai começar a ter outra visão da vida, do mundo, né? E vai poder contribuir mais com as outras pessoas. Eu acredito que é isso. Legal. Perfeito. Fábio Fernandes. Minha consideração é a consideração pela Fernanda. Muito obrigado, Fernanda. Meu amigo de longa data, né, Fábio? O Fábio conhece a minha história toda, né? Desde faz tempo né? Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. Compartilhado com a gente, né? E acho que a gente tem várias histórias como a sua. Espero que esse programa tenha uma longevidade, que a gente possa trazer outros exemplos aqui para os empresários, porque, né, Fernando, esse é um dos propósitos desse programa. Exato, aí, legal.
Bom, né, então encerramos mais um Assir em Foco, né? E nosso agradecimento também vai a você que nos acompanhou, né? Que nos prestigia com sua audiência, tanto na Rádio Cultura, todo sábado de manhã, mas também, né? Ali a partir da quarta-feira e sempre que está disponível conteúdo, que vai lá, assiste o podcast, né? Indica para algum amigo. Então nosso agradecimento vai a todos vocês e até o próximo sábado aqui na Assir em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Tchau, tchau, até lá. Você acabou de ouvir na Rádio Cultura FM o programa Assir em Foco, um programa da Associação Empresarial de Rolândia.